Muito bem, estamos de volta e, como nós falamos no bloco anterior, vamos falar sobre o presidente da CBF, né? Que, para vergonha do Brasil, já não basta a política, né? Os políticos, né? Lá em Brasília, em todos os lugares, a gente tem um presidente da CBF do país, único país, né? Foi campeão do mundo 5 vezes. Em todas as, participou de não todas é verdade? as Copas. Um presidente que não sai para acompanhar, para ver o jogo da seleção, não atravessa sequer a ponte da amizade lá no Paraguai, com medo de ser grampeado. Vai lá. Doutor, o que o senhor acha? Ele devia pedir licença, sair, se afastar? Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiramente, eu acho que daqui a pouco ele não está nem atravessando de estado, dentro do próprio país, né? Porque ele não é bobo. Agora, quanto a essa situação, é uma coisa extremamente ridícula, absurda, constrangedora, é uma afronta às nossas leis, aos nossos costumes, às pessoas que são realmente honestas, porque ser mantido esse senhor como presidente da CBF, tendo o histórico que ele já tem, e mesmo sendo seguidor do seu antecessor, que não é nada, entre aspas, pior ou melhor do que ele, que ele é igual. José Maria Marinho. É uma coisa absurda. Tivesse ele um pouquinho mínimo de caráter, ele pediria para se afastar, né? Sairia melhor do que amanhã ter que sair, como diz, pelas portas dos fundos, por uma obrigação judicial. É o que vai acontecer. E outra coisa, ele estava se preparando já para ser reeleito. Ano que vem ainda queria continuar na teta, meu como amigo. diz o outro. Queria né? continuar. Quer dizer, realmente e o próprio Ricardo Teixeira também está sendo citado lá, né, como participante de corrupção na sede da CBF. Infelizmente, olha, é brincadeira, sem dúvida alguma o futebol brasileiro, né, que está enfrentando essa situação. Cidinho, um balanço que você faria do campeonato brasileiro, infelizmente o Botafogo não entrou nem na pré-libertadores, né? Vai disputar a Sul-Americana, mas como é que você viu a participação dos cariocas? O que você achou do Corinthians ser campeão com várias rodadas de antecipação? Bom, eu acho que o Corinthians tirou proveito, né, do início da competição, quando tinha a Copa do Brasil, a Libertadores, algumas equipes de ponta, né, Atlético, Botafogo, Grêmio, Santos, ficaram voltados para a Libertadores e o Corinthians aproveitou muito bem a abrir a vantagem. Na hora que o Corinthians caiu de produção, as equipes não corresponderam, né, ficaram em situação delicada e não conseguiram encostar no Corinthians. O Corinthians deu várias oportunidades para as equipes encostarem e ninguém conseguiu encostar nela. Então ela manteve a gordura, como se diz na gíria esportiva, e conseguiu ganhar. Depois venceu o Palmeiras, que foi um grande fracasso. O Palmeiras, quando podia chegar, perdeu de maneira vexatória, né, sem reação. E o Corinthians venceu merecidamente pela gordura que fez. O time do Rio, eu acho que teve... o Vasco foi a grande surpresa, no meu entendimento, porque depois que trocou de treinador, cresceu muito o Vasco. O Zé Ricardo acertou o time do Vasco da Gama, foi o grande reforço do Vasco. E o Botafogo pecou porque tem um time limitado, o Jair estava naquela de botar lateral com lateral, e depois as equipes sabiam que era ping-pong de um lado, bola para o Roger na cabeça, o Roger saiu, o Botafogo ficou sem poder de ataque e vazou umas 3 rodadas antes, Luiz Cândido, a informação de que o Guilherme não ficaria, que o Roger não ficaria, que o Bruno Silva não ficaria, que vários jogadores, o Gilson não ficaria, e o Botafogo caiu de produção, não correspondeu mais. Eu fui no último jogo, como falei, no jogo contra o Cruzeiro. O Botafogo foi uma equipe apática, que não teve força ofensiva e defensiva, então foi pior ainda, porque deram gols para o Cruzeiro, que empatou o jogo, o Botafogo ficou de fora. Foi um castigo, mas um castigo merecido. Eu acho que o Botafogo vacilou muito nessa reta final. E o Flamengo, decepção, por quê? Uma folha altíssima, exatamente. O Flamengo paga caro, um time caro do Flamengo, mas que contrata muito mal. O Flamengo contratou jogadores, por exemplo, o Everton Ribeiro não disse para que veio ainda. E o que o Conca veio fazer? O Conca trouxe o Conca machucado, trouxe em maio, né? Para jogar, aliás, trouxe no início para jogar em maio. O Conca fez 27 minutos só no Flamengo, pagar um salário de R$800 mil. Então jogou ali, discutiu com o treinador, ficou encostado. O Flamengo contratou o Rômulo, que não jogou. O lateral esquerdo tem jogado muito mal. O Everton Ribeiro tem jogado muito mal. E quem surgiu
foi que o treinador botou agora, né, o menino Paquetá, que tem sido o melhor jogador até agora. E o Vinícius Júnior é a promessa que a gente vê muitos erros, né, Luiz Cândido, né, doutor? A hora que é para cruzar, chuta, da hora que é para chutar, cruza, a hora que chega no fundo para cruzar, ele quer dar um corte para trás. Então alguém precisa botar ele lá. É um garoto, lógico, mas tem a base para poder acertar. 160 milhões já estão questionando essa compra dele. Eu acho até ele um bom jogador, sabe, Luiz Cândido? Boa estatura, veloz e tal, mas precisa corrigir muitos erros nele. Doutor Benilton, o senhor acredita que o Flamengo perdeu a Sul-Americana, né, para o Independiente? O senhor acredita que aqueles tumultos todos antes do jogo, na invasão de Maracanã e tudo mais, aquilo pode ter afetado também psicologicamente os jogadores? Não, eu particularmente, conforme é sabido no mundo futebolístico, né? Fora das quatro linhas é fora das quatro linhas. Dentro das quatro linhas são 11 contra 11. Muito pelo contrário, eu acho que a partir do momento que houve esse tumulto poderia influenciar o rendimento dos jogadores, mas quando existe um caráter, quando existe realmente um time preparado para jogar, isso deveria engrandecer mais ainda, fazer com que eles até corressem mais. A verdade é que poderia afetar o Sorriso acabou de falar aqui agora. O Flamengo, na verdade, contratou mal, não fez um conjunto, ele fez um time, e já é engraçado, com o Vasco aconteceu justamente o contrário. Né? Exatamente. O Vasco, depois que contratou o novo treinador, o Vasco tinha um bando de jogadores e formou um time. O Flamengo tinha um time de futebol que se desgovernou totalmente no final, foi o contrário. E quanto ao Botafogo, embora não tenha sido perguntado, né, eu, como torcedor do Vasco, mais admirando o Botafogo, eu acho que no fundo, os torcedores do Botafogo até estão sofrendo um pouco. Mas não deve se lamuriar muito, porque afinal de contas o Botafogo fez um grande ano também. Só no final, né, nos últimos 3, 4 meses finais, que caiu o Botafogo. Que na hora que ele tinha que subir, foi a hora que justamente que ele caiu. Mas durante o ano todo deu muita alegria essa torcida do Botafogo. Teve várias derrotas seguidas no próprio estádio. Porque assim como o Vasco não tinha um plantel à altura. O Botafogo não tinha. Esse treinador do Botafogo, ele conseguiu fazer milagres com o que tinha na mão. O Jair, eu gosto muito do Jair. E tem outra coisa, Lula, quando esses times que jogam defensivamente, com uma linha de 3, marcando bem, que é o caso do Botafogo, explorando a velocidade, o Vasco também faz muito bem isso com o Zé Ricardo, eles jogam melhor fora, porque fora obriga a equipe adversária a vir para cima e abre espaço para ele. E quando tem que propor o jogo na linguagem esportiva, que o pessoal fala muito, o time está propondo o jogo. Propondo o jogo em casa é em cima. Aí o time sai e deixa espaços atrás. Foi o que aconteceu, por exemplo, no último jogo do Botafogo, que era para vencer e perdeu, porque deixa os espaços, né, no sistema defensivo. Então, essa ideia de propor o jogo é muito interessante. Tem time que joga melhor fora de casa. O Botafogo perdeu sequência de 5 jogos em casa aí, e na reta final do campeonato. Exatamente. Foi aí que ele perdeu. Poderia chegar até a fase de grupo, né? A fase de grupo. Tranquilo. Minha gente, nós vamos encerrando por aqui o programa hoje, mas amanhã eles dois estarão com a gente outra vez e vamos falar amanhã sobre times de campo, sobre o Goitacás, que vai estrear justamente amanhã, enfrentando o Macaé à tarde, enquanto a Cabo Friense estreia de noite lá no seu estádio, recebendo o Resende, não é isso mesmo? É o Resende. Pois é. Então, obrigado pelo carinho da audiência, uma boa tarde e até logo mais. Tchau.